O último versículo estudado foi o versículo 9:29. Hoje, então, nós vamos 9:30. E nesse ano ainda estudaremos passagens de Mateus, tá? O Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Então, os privilégios, isso será com os pastores, Pastor Neto e Pastor Capucci. Eles ensinarão o Sermão do Monte. E eu, se Deus assim permitir e vocês se comportarem, vamos terminar Romanos. Certo? Então vai aparecer para você aí um PowerPoint. Boa. E nós vamos falar, daqui a pouco eu vou retornar sobre os princípios da carta, mas eu queria que você pensasse um pouco. Dizem que o maior cego é aquele que não quer enxergar. Você concorda com isso? Sim ou não? Pior cego é aquele que não quer enxergar. A moral central desse ditado reside na ideia de que a pior forma de cegueira não é a física, tá? Mas a escolha consciente de ignorar a verdade. E essa escolha pode ser motivada por diversos fatores, como medo, orgulho, teimosia, conveniência, e assim vai. Você já caiu nessa de não enxergar, de ser cego, mas não porque você não entendia, mas porque você não queria enxergar? Vou te ajudar. Você vai me dizer honestamente, com bastante sinceridade, e a gente vai fazer o teste se você já caiu nessa cegueira. Você se considera uma pessoa bonita? Tem alguns que não querem enxergar, né? Ah, eu sou bonito. Não é, entendeu? Então, essa é só uma brincadeira, mas veja que numa simples brincadeira a gente pode encontrar algumas cegueiras, né? Apesar que minha mãe disse que eu sou bonito, minha esposa também. Obrigado. Agora, eu quero trabalhar com vocês, ou lidar com vocês. Deixa eu ver se eu liguei o negócio certo aqui. Deixa eu ver. Vamos ver, será que eu desliguei? Faz tanto tempo que eu não prego que eu acho que eu desaprendi a usar o trem aqui, ó. Foi? Vamos ver. Então, deixa eu... Calma. Pronto, agora foi, né? Então, olha só, dizem que o maior cego é aquele que não quer enxergar, isso a gente já viu. E a pior cegueira, todo mundo só para não esquecer, a pior cegueira é aquela que você sabe, mas você continua seguindo. E nós temos na palavra de Deus, nós temos uma... E aí, gente? No meu aparece todo ali, ó. Que bonito, né? Deixa eu ver aqui. Hoje que eu vou ficar assim. Então, gente, a tese... Então, a maior tragédia... Apareceu todos já de uma vez? Nossa. A maior tragédia do homem não é o esforço em buscar a justiça, mas é confiar na justiça errada. Você já confiou em algo que no fim deu ruim? Nem vou contar aquela minha história do sabão, todo mundo já sabe. Mas o povo de Deus confiou no Egito, por exemplo. E Jeremias, depois ele vai dizer, maldito é o homem. E é por isso, porque Jerusalém confiou de que o Egito iria salvá-los e não foram. A Babilônia venceu. Então, a verdadeira justiça é qual? Somente em Cristo a justiça verdadeira, somente pela fé é justificada. E agora a gente vai fazer o seguinte, qual é a semelhança desses, a pior cegueira, aquela que não quer enxergar, e aqui o ditado de que você tem que confiar só em Cristo. Qual é a semelhança disso? Eu coloquei algumas coisas para a gente começar a pensar, isso é só para aquecer a nossa mente. Então, a semelhança em esse ditado popular, essa afirmação, é que o ditado fala sobre a cegueira voluntária, a recusa em ver a verdade,
E na perspectiva bíblica, essa cegueira pode ser entendida como a rejeição da verdade de Deus, a busca por justiça em lugares errados, como em si mesmo ou em sistemas humanos falíveis. Deixa eu tentar explicar isso. Você já confiou em algum momento na sua vida que a melhor coisa para a sua vida não tinha nada a ver com Cristo? Para pensar, faz aquela reflexão profunda, volta ao tempo, alguns muito tempo, né? Você, não, a melhor coisa que tem para a minha vida é eu fazer assim, ou assado, e eu vou seguir por isso, isso vai dar certo, eu vou seguir as minhas forças, ou a minha inteligência, o meu plano A, o meu plano B. Mas no fundo, lá no fundo do seu coração, se você é cristão, você lembra que sem Cristo não tem jeito. Todo mundo está comigo? Vamos fazer o teste. Eu gosto de fazer teste, porque eu tenho dificuldade de entender. Eu gosto de fazer teste para ver se eu estou entendendo. Qual foi a última vez que você fez isso? Isso que fez o seu plano sem Cristo. Vamos para o teste? Como que você escolheu sua faculdade? A que dá mais dinheiro. Qual é a profissão que está pagando melhor agora? A Kátia não foi porque quis ser professora? Não, onde eu vou morar? No bairro mais tranquilo de São Paulo. Não, onde o aluguel é mais barato? Sei lá. Como que você fez essas escolhas? O que você escolheu como dieta, como alimentação? O que você escolheu como hobby? Em outras palavras, vamos exemplificar e resumir tudo, porque vocês já estão cansados de me ouvir? Onde estava Cristo nas suas decisões? Tem decisões que a gente pensa bastante, mas nas decisões mais simples, respondo de forma mal criada ou não aquela pessoa, onde estava Cristo? É uma decisão. Assisto isso ou não assisto aquilo? É uma decisão. E a pergunta é, onde está Cristo? Porque, olha só, todo mundo sabe que para dar certo, para que você consiga adorar o Senhor, para que você cresça, você precisa de Cristo. Concorda? Mas a gente esquece. Às vezes a gente não quer enxergar que sem Cristo, isso é furada. Lembra? Pior cego é aquele. Buscar a justiça, todos nós queremos, mas às vezes queremos buscar a justiça no lugar errado. Ou da forma errada. Nas pessoas erradas. Eu estou que nem a Marcelina hoje, dando várias mancadas, né? Cristo, Ele como a verdadeira luz, assim como o ditado nos incentiva então a abrir os olhos para a verdade, a Bíblia nos convida a abrir os olhos para Cristo, que é a luz do mundo. João 8,12. Em Cristo encontramos a verdadeira justiça que não se baseia em nossos próprios méritos, mas na graça de Deus. A fé em Cristo remove a cegueira espiritual e nos permite enxergar a realidade da salvação. Então, em ambos os conceitos que nós vimos aqui, eles enfatizam a importância da percepção da realidade, porque muitas vezes nós não enxergamos a realidade. Ambos, aqui o ditado e as afirmações que nós fizemos segundo as Escrituras, alertam para o perigo da autoilusão e da confiança em falsas verdades. Ambos, ditado e afirmação, aponta para a necessidade de buscar a verdade e em uma fonte confiável. E agora chegou o ponto onde eu queria. Você está pronto para que a verdade faça a diferença na sua vida? Porque eu estou
usando toda essa introdução e toda essa chamada de atenção, porque às vezes nós não queremos sair da bolha, não queremos sair da nossa verdade, da nossa realidade. Quem aqui é mau caráter? Mesmo que for, não vai dizer, né? Porque o mau caráter não vai dizer que ele é mau caráter. Mas quem aqui se acha uma gente boa? Eu sou gente boa, eu pago as contas. Se o mundo fosse todo mundo igual a você, que tipo de mundo nós teríamos? Já pensou um mundo só de Terezinhas? Um mundo só de Cibele. Pelo menos a música ia ser top, né, Cibele? Fala aí. Será? Agora pense. Será que você, então, precisa enxergar a realidade? E de que realidade eu estou falando? Não só do mundo, mas a sua realidade. Será que você pode estar cego espiritualmente? Eu não estou falando de salvação não, tá, gente? Estou falando de coisas que a gente precisa mudar. E a gente vai começar a estudar o texto, não começamos ainda. Nós vamos começar a estudar o texto, e o texto vai mostrar que Israel não percebeu o que estava acontecendo, não percebeu a verdade, não percebeu Jesus Cristo, e o que aconteceu? Eles mataram Cristo. Será que a gente não faz isso? Será que eu acho, não, está bem assim, quem tem que mudar é as pessoas ao meu redor. Elas que não entendem Jesus. Elas que não entendem. E aí a pessoa é egoísta, mal-humorada, gananciosa, fofoqueira. Então, está pronto? Está pronto para o que nós vamos fazer agora? Porque o que nós vamos fazer agora é mostrar o exemplo de Israel, mas trazendo a verdade de que a salvação, a justificação é pela fé, e a fé é esse conhecimento, esse relacionamento com o Senhor, nada mais. Por isso eu convido os irmãos a abrirem Romanos capítulo 9, versículo 30. Acharam? Está escrito assim: que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça obtiveram, uma justiça que vem da fé, mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm o zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que nele crê. Senhor Deus, estamos prontos para estudar a sua palavra. Queremos, ó Senhor, que o Senhor tire toda cegueira que possa estar em nossos olhos. Que as vendas, Senhor, sejam removidas e a gente perceba quem é Cristo e como, Senhor, nos relacionamos com Cristo. Nos ajude, Pai, então, na explanação da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, chegamos aqui, vamos primeiro a algumas considerações do texto. Depois, se você precisar, eu posso disponibilizar esse PowerPoint. Ele tem quase que todo o resumo aqui do meu esboço. Eu vou falando algumas coisas extras, algumas eu pulo, mas você depois pode ler em casa. E temos também a gravação da mensagem, agora na internet. É só você acessar qualquer lá. Pode falar aí ao vivo aí, Dan. Estou no YouTube, Spotify, Instagram, tem tudo. Onde você procurar tem isso aí, tá? Então vamos lá. Paulo, o que está acontecendo aqui? Paulo, ele não está dando a entender nesse texto que os gentios são salvos em uma
base diferente dos judeus. Ele está simplesmente afirmando a exigência humana para a salvação. E qual que é? Que sempre foi e sempre será o único meio. Que é alcançar a justiça, para a salvação é necessário fé. Fé. Aí você fica perguntando, então é fácil. Fé, então é fácil. Será? Vamos ver o que o texto nos mostra. Então a essência, eu acho que desconfigurou, deixa eu ver. Não, aqui está certo. Então, a essência da justificação pela fé em Cristo, tem o texto que nós lemos, e o Messias, Jesus, foi e é o ponto central na justiça de Deus, pois ele é a justiça de Deus. Agora, olha só, vamos parar para pensar um pouquinho, antes de entender todo o texto. Jesus Cristo, ele é ponto fundamental. Talvez a gente aqui no português, a gente ia dizer o divisor de águas. Por quê? Chegou em Cristo, ou ele é pedra de tropeço, ou ele é salvação. Para aqueles que se perdem, ele é o quê? Pedra de tropeço. Para aqueles que estão sendo salvos, aqueles que creem, ele é o Salvador. Aí você fica pensando, mas qual é a diferença? Se todos podem crer em Cristo, por que todos não são salvos? Será que o crer, será que o saber é simples assim? Parece que não. E é isso que a gente quer mostrar. É isso que eu quero provar para vocês. Então, que Romanos 9, 30 a 33, apresenta um contraste fundamental entre a maneira como os gentios e os israelitas buscaram a justiça de Deus. Uns tentaram pela fé e o outro não buscou. O gentio não buscou a justiça. Até porque não dá. E as consequências dessas diferentes abordagens. Então vamos lá. Como aconteceu? Vou colocar aqui em pontinhos para vocês. Deixa eu ver se aparecer só o primeiro. Muito bem, só isso. Justiça pela fé. Quando a gente fala justiça pela fé, os gentios que não buscavam ativamente a justiça, alcançaram pela fé em Cristo. Isso demonstra que a justiça de Deus é um presente. É algo que é dado. É de graça, ou é pela graça. E é disponível para todo tipo de pessoa. Não é para todas as pessoas, mas para todo tipo de pessoa. Branco, negro, homem, mulher, pobre, rico, feio, bonito, para todo mundo, certo? Dá bem, né? Então, o termo justiça é o segredo de nós entendermos. Como assim? O sentido amplo aqui é o estado daquele que, de como deve ser a justiça, é a consideração aceitável perante Deus. Quando ele fala a justiça de Deus, por quê? Você é considerado justo. A justiça de Deus fez o quê? Você ser aceitável a Deus. Numa condição de que você pode estar na presença de Deus. Todos nós sabemos que Deus é santo e ele não pode se misturar com pecado. Então, se você chega na presença de Deus em pecado, você é consumido. O Senhor no Monte Sinai falou, vocês não podem ultrapassar isso aqui, porque se vocês ultrapassarem, Isaías lembra, ai de mim, que eu sou homem de lábios impuros. Então, essa consciência, ela é fundamental. Qual consciência? Eu não posso estar na presença de Deus. Por quê? Porque eu sou pecador. Eu sou uma fábrica de pecados. Eu produzo pecado toda hora. Como que eu vou estar na presença de um Deus santo? Se parasse por aqui, você fala, nossa, e agora? Mas a justiça do Senhor é então o que Ele fez para tornar eu e você, homens e mulheres pecadores, aceitáveis na presença dEle. Todo mundo sabe qual foi o ato. Cristo pagando na cruz o pecado que você, que eu, aqueles que creem, aqueles que foram chamados, aqueles que foram eleitos, que nós estudamos lá no capítulo 9, lá no capítulo 8, ele paga por esses pecados.
Então, ó, aqui nós temos uma doutrina que trata de modo pelo qual o homem pode alcançar um estado de aprovado perante Deus. A justificação. Quando nós pensamos aqui, num sentido restrito, justiça é o que dá àquele o que é devido. Nós merecíamos estar na presença de Deus? Não. Mas a justiça de Deus, que é Cristo, tornou isso possível. Agora eu posso estar na presença de Deus. Por quê? Porque Ele mesmo a fez. Outra coisa que a gente tem que considerar no texto, vai aparecer, apareceu todas? Vai aparecer só a falha, cara. A falha da justiça pela lei. Israel, que se esforçava para alcançar a justiça através da lei, não conseguiu isso porque buscava a justiça através da sua própria obra, em vez da fé. Olha que coisa complexa de explicar. Você demonstra a sua fé por meio do quê? Das suas atitudes, das suas obras, das suas decisões, do seu compromisso. Mas tudo que você faz, em nada serve para justificação. Você é bonzinho hoje, não muda nada para justificação. Ah, você parou de falar palavrão. Você está virando uma pessoa educada, né? Não muda nada para justificação. Porque a justificação não é você que faz. Quem é que faz? O Senhor Jesus. Vamos falar baixinho para ninguém escutar. Mas o que a gente mais tenta fazer? Se justificar. Eu quero ser aceitável ao Senhor. Então, se eu venho no domingo se eu venho na igreja todos os domingos, o que acontece? Deus gosta de mim. Se eu não chuto mais o meu cachorro, Deus gosta de mim. Se eu trato bem as pessoas, Deus gosta de mim. Não. Deus nos amou sendo nós ainda. Assim, então beleza, agora liberou geral, né? Vou viver minha vida, pronto. É isso que eu estou dizendo? Não estou dizendo isso. Até porque uma vez justificado, transformado, você vai viver em adoração. E adoração é fazer todas essas coisas. Cultuar ao Senhor, tratar, amar o próximo. Só que eu estou querendo mostrar para você que não adianta você ser bonzinho, que isso não muda nada na sua justificação com Deus. Só que nós parece que vivemos isso. E essa justificação vira o nosso ídolo. Por que você se acha, porque se eu perguntasse para você, por que você acha que Deus deve deixar você entrar no céu agora? No céu dele, você diria, porque eu sou crente. Entende? Por quê? Se dependesse do que qualquer coisa que a gente fizesse, não daria certo. Você não teria direito de entrar no céu. Mas por que você vai entrar no céu? Por causa da justificação que o Senhor fez. E como isso? Mediante o quê? A fé. Que daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais, com mais detalhes, o que seria essa fé. Então, a falha da justiça, olha o que Israel quis fazer. Nós vamos ser santos. Pode falar, Senhor, que nós vamos cumprir. Nós não vamos comer isso, nós não vamos fazer aquilo, nós vamos fazer isso. E o Senhor vai nos aceitar. Que jeito. E não caiam no canto da sereia, que alguns lugares, infelizmente, dizem, você tem que decretar, tem que falar e Deus vai fazer. Como? Não é assim que funciona. Nós devemos ser muito gratos, porque nós não merecíamos estar na presença dele. Pedra de tropeço. Jesus é apresentado como a pedra de tropeço e a rocha de escândalo. E aqui, olha só, Jesus vai trazer problemas para você.
Vai trazer muitos problemas para você. Fala, peraí, pastor, você está errando o esboço. Jesus Cristo é nosso Salvador. Jesus Cristo nos abençoa. Você estava aqui, vai trazer problema. Sim, vai trazer problema. Se você não crer. Sabe por quê? Porque Ele é o divisor. Ou você crê, ou você não vai estar na presença de Deus. Jesus mesmo disse. O que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade. Troquei, né? Ninguém vai ao Pai por outro caminho. É por Cristo. Meu irmão, quem é Cristo para você? Ele é o meu Salvador. É mais do que isso. Onde está Cristo no seu dia a dia? Em dizer não para o pecado. Em fazer aquilo que você não gosta. Poxa, eu não gosto de estar com as pessoas, mas eu faço. Por quê? Porque Cristo falou que eu tenho que amar as pessoas. Orar pelos inimigos, olha só. Aqueles, então, que confiam em suas próprias obras, tropeçam em Cristo, enquanto aqueles que creem, esses terão salvação. E por último, deixa eu ver se é isso, penúltimo, a passagem que nós estamos vendo aqui de Romanos 9, a passagem enfatiza que a fé em Cristo é o único caminho para a justiça. As obras da lei não podem salvar, mas a fé pode. A fé. Somente a fé. O que espera de nós? Fé. E a fé vai mudar tudo. A salvação é para todos. Todos. O texto mostra que a salvação não é exclusividade dos judeus e que é oferecida a todos os povos. Vamos aplicar isso. Eu tentei fazer de uma forma bem simples. O pessoal que estudou lá na pós-graduação agora vai lembrar. Qual é o nosso dever? Tudo que nós falamos. O que Deus espera da gente? Qual é a nossa responsabilidade? O crente, reconhecendo a graça divina e rejeitando a autossuficiência, deve abraçar a Cristo como a única fonte de salvação, evitando o tropeço do orgulho e compartilhando ativamente o Evangelho para que outros também alcancem a justiça pela fé. Em outras palavras, nós devemos reconhecer que eu sou salvo pela graça do Senhor e rejeitar a autossuficiência. Você fala assim, mas ainda não ficou muito claro. Eu sabia que você ia perguntar isso. Então, como? Algumas características para a gente cumprir esse dever das pessoas que podem. Primeiro, humildade. Reconhecer que a salvação é um presente da graça de Deus e não um mérito pessoal. Isso implica em abandonar a autossuficiência e a arrogância espiritual. Nós não somos melhor que ninguém. Se estamos na presença do Senhor, estamos cultuando o Senhor, é pela graça. Não é porque você é bonzinho ou bonitinho. Não é porque você quis Deus. Ninguém quer Deus. Lembra lá de Romanos capítulo 3. Uma fé genuína. Então, ter uma fé viva e ativa em Jesus Cristo, que se manifesta em confiança e obediência. Essa fé deve ser o alicerce da vida do crente, guiando as suas decisões e suas ações. Isso é uma fé viva, ativa, não é uma fé de saber quem é, e legal, eu concordo, não, mas é viver isso. Quer ver uma fé que não serve? Você acredita em fisioterapia? Eu estou falando isso porque o médico sempre te dá quantas? 10 sessões. Eu acho que deve ser um número cabalístico, deve ser alguma coisa, simpatia, porque 10 sessões. E mais impressionante é que eu só faço 3, eu não consegui até. Mas por quê? Porque no fundo, eu acredito que a fisioterapia é boa. Tem algum fisioterapeuta aqui? Essa pessoa não tá... Para eu falar mal sem constrangimento? Não. Então, ela é boa, não é boa? É sério, ela é boa, ela faz seus efeitos. Mas no fundo eu não acredito, porque se eu acreditasse, o que eu ia fazer?
as 10 sessões. Você acredita que Jesus Cristo pagou por todos os seus pecados? Sim ou não? Tem algum pecado que você acha que ele não pagou? Você acredita que o Senhor o separou e agora você é povo dele, exclusividade dele? Se você acredita nisso, agora você vive isso. Ou será que eu sei que isso é verdade, que isso é o melhor? Mas eu não acredito tanto. Você acredita que Jesus vai voltar? A gente cantou, né? Maranata. Você acredita que Jesus vai voltar? Hoje? Mas se você acredita mesmo que Jesus vai voltar, se nós acreditamos que Jesus vai voltar, quantas coisas que a gente fica brigando, né? Tantas coisas que a gente traz, a gente prioriza e Jesus vai voltar amanhã. Amor ao próximo. Quem é que pode então cumprir o dever? Sentir compaixão pelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo e desejar compartilhar o Evangelho com elas. Esse amor deve motivar o crente a sair da sua zona de conforto e alcançar os perdidos. Meu irmão, se você tem fé em Cristo, não tem como você não falar dele. Se você sabe que você não tem nada para oferecer ao Senhor, que foi pela graça, você fica maravilhado com isso. Isso te domina. Como que você não fala de Cristo para as pessoas? Como que você não é só falar, mas como você não vive essa fé de Cristo? E as pessoas ficam, nossa, eu preciso desse Cristo. Eu quero saber quem é esse Cristo. Ou no mínimo, as pessoas criticarem esse seu Cristo. Como? Cadê a fé? Falamos de tudo. Nos empolgamos com várias coisas. Priorizamos outras. Mas cadê Cristo? Discernimento. Ter a capacidade de discernir entre a verdadeira fé e as falsas doutrinas, para não se desviar do caminho da salvação. Isso exige estudo da palavra de Deus e busca pela orientação do Espírito Santo. Não tem como você ter fé em Cristo se você não lê a palavra, se você não estuda a palavra. E coragem. Ter a coragem de enfrentar a rejeição e perseguição por causa de Cristo. O crente precisa estar disposto a testemunhar de Cristo, mesmo quando vai perder. Mesmo quando vai ser ofendido. Mesmo quando vai perder mordomias, privilégios. Isso é fé. Por que fé? Pensem comigo, tem coisa melhor do que saber que está na presença do Senhor? Não tem. Eu creio nisso. Eu creio que a graça eu fui justificado e pela fé, então eu vivo essa fé, e o cara agora quer me chamar de feio porque eu vou orar antes de comer, ou porque eu não aceito isso, ou porque eu não faço aquilo, ou porque eu faço isso. Cadê a fé? Então, qual é o objetivo de tudo isso? Aprofundamento da relação com Deus. Ao priorizar a fé em Cristo e rejeitar a sua autossuficiência, o crente busca uma relação mais íntima e genuína com Deus, fundamentada na graça e no amor de Deus. Você está satisfeito com o seu relacionamento com Jesus? Para pensar. Você fala assim, tô. Aí tem um problema. Se você está, amém, talvez você esteja e é bacana, mas ainda você quer desejo demais. Ou vocês dizem, eu tô, porque na realidade você não sabe o que é um relacionamento com Jesus. E eu não estou dizendo perda de salvação aqui, tá? Ah, eu não sou salvo. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de ter intimidade com Deus. Essa fé que Cristo se torna o primeiro.
Outra questão, outro objetivo, é a expansão do reino de Deus. Compartilhar o evangelho, o crente se torna um instrumento da obra de Deus, possibilitando que outros também experimentem a salvação e transformação em Cristo. Essa fé move montanhas. A glorificação de Deus, a segurança da salvação, a comunhão com outros crentes. Ao participar ativamente da obra, então, de Deus, o crente ele fortalece essa comunhão. Como que está a sua comunhão com os outros membros do corpo de Cristo? Qual é o seu prazer em estar junto com outros irmãos? Se não tem essa necessidade, alguma coisa está errada. Então, tome muito cuidado. Tenha o discernimento. Não acredite eu sou bom o suficiente. Ou seja, acredita que as suas boas ações se tornam justos diante de Deus, ignorando a necessidade da graça e a fé. Tem muitas pessoas que são de outras religiões, que no conceito bíblico não são do Senhor, e elas são mais honestas do que muito crente. São mais trabalhadoras. Tem um moral elevado do que muito crente. Então não acredito que isso é bom, porque nós não somos, eu e você nós não somos bons. Se Deus olhar para dentro de nós, sabe, se pudesse colocar e expor tudo que a gente pensa, o que a gente deseja, o que a gente ficou com raiva, com inveja, com um orgulho. Já fiz o bastante. Isso também é uma mentira que Satanás tenta nos colocar. Acreditam que já compartilharam o evangelho o suficiente e não precisam mais se esforçar. Já estou com tanto tempo, já tenho 90 anos, eu não preciso fazer mais nada. Enquanto você está vivo, é porque o Senhor está dizendo que você é instrumento. Porque na hora que Ele achar que você não precisa mais, Ele te promove. Simples. Ah não, eu vou ficar quietinho aqui, ó. Me deu uma vontade de evangelizar, vou fazer que nem o baiano, né? O pastor Neto não está aqui mesmo, que ele passou mal, foi embora. Então, fazer que nem o baiano. Deu uma vontade de trabalhar, mas vou ficar quietinho até ela passar, né? Ele está no Instagram, pastor também. Me avisaram que ele estava assistindo no Instagram. Baiano é gente boa, tá, gente? Não sou capaz de testemunhar. Eu sou inadequado. Para com isso, cara. Mostre a sua fé. A religião é só para mim, ou seja, é eu e Deus. Você está bem, então, eu e Deus. A religião atrapalha tudo. Não. Não existe religião sem povo de Deus. Eu sei que muita gente critica, não, eu sou cristão, não tenho essa religião. A religião existe sim, a religião ela é necessária. A correta. Aí você quer saber se a nossa é correta? Você precisa estudar, porque vai que eu estou te enganando, já parou? Para pensar nisso? Se eu estou te enganando, se eu sou um herege, como você sabe? Vai ter que estudar. Cristo é uma pedra de tropeço para os outros e não para mim. Será? Vou tentar exemplificar essa pedra de tropeço de outra forma agora. É só uma ilustração, tá, gente? Aquele professor pediu trabalho no colégio, ninguém fez. 30 alunos na classe, ninguém fez. Aí chega um e entrega o trabalho. Daí o professor fala o quê? 10 para ele e para os demais. Porque se ele fez, todo mundo podia fazer. Entendeu agora que como Cristo é a pedra de tropeço? Porque Cristo é perfeito. Cristo é santo. Cristo não tem pecado. E quando você achar que você é um pouquinho, olha a minha espiritualidade, olha para Cristo. Você é pensando bem. Não é bem assim, né? Então, meus queridos, a lei é mais importante
que a fé. Muitos acreditam que seguir regras é mais importante que a fé em Cristo. Não é. A fé em Cristo te faz ter um padrão de vida, que aí você vai ter regras. Mas as regras sem Cristo é legalismo. É te levar para longe do Senhor. Muito bem. Você deve estar pensando, tá legal, você está falando um monte de coisa aí, mas eu queria ver isso na prática. Criei alguns casos. 3. Vou ler. Dona Maria, não é Dona Maria aqui não, viu, Dona Maria? Tá? Até porque essa aqui tem 82 anos. A senhora está com 25, então não... Então vamos lá. Dona Maria, com seus 82 anos, sempre foi a santa da família. Sabe aquela santa da família? Frequentava a igreja todos os domingos, fazia trabalhos voluntários, seguia à risca as tradições religiosas. No entanto, um dia, durante uma visita ao hospital para ver um amigo doente, ela conheceu um jovem pastor. Deve ser o pastor Capucci, porque é jovem, né? E ele compartilhou com ela o evangelho de forma simples e clara, explicando que a salvação não vem das obras, mas da fé em Jesus Cristo. Você fala assim, muito bem. E agora ele explicou. Como será que ela respondeu? No início, Dona Maria resistiu. E ela pensava, como assim? Eu sempre fui uma boa pessoa. Mas ao refletir sobre as palavras do pastor, ela percebeu que no fundo se sentia insegura quanto à sua salvação. E ela percebeu que a sua confiança estava em suas próprias ações e não em Cristo. Então, meus queridos, parece que as pessoas que depositam a sua confiança nas suas próprias obras ou nas suas questões religiosas, elas são inseguras. Elas têm medo. Porque no fundo ela não sabe se é suficiente. Mas quando você tem fé em Cristo, você sabe que o sacrifício foi o suficiente. Ou você tem dúvida disso? Entendeu agora? Se você tem confiança que o sacrifício de Cristo foi suficiente, você não tem mais dúvida. Vou dar um outro exemplo. João era um homem forte e rude, conhecido por sua língua afiada e seu temperamento explosivo. Ele trabalhava em uma metalúrgica, onde o ambiente era pesado e a linguagem chula era comum. Um dia, um novo colega de trabalho, chamado Pedro, começou a frequentar a mesma igreja que o seu João. Pedro era um homem calmo e gentil, que sempre tinha uma palavra de ânimo e um sorriso no rosto. Seu João começou a observar Pedro e perguntou o que tornava tão diferente. Um dia, durante o intervalo do almoço, seu João perguntou a Pedro sobre sua fé. Pedro compartilhou o evangelho e explicando que Jesus havia transformado sua vida. No início, seu João zombou de Pedro, mas com o tempo ele começou a refletir suas palavras. E uma noite, após um dia difícil de trabalho, seu João se ajoelhou e orou pedindo a Jesus que o transformasse. Qual foi a grande sacada aqui? Qual foi a grande mudança? João percebeu como que era a vida de Pedro. A fé vivida. A fé que você pode pegar. E por último, Lucas, um jovem universitário. Lucas era um jovem brilhante, ambicioso, que sonhava em se tornar um grande cientista. Ele era cético em relação à religião, considerando um conjunto de superstições de pessoas fracas, incultas. Um dia, durante uma aula de filosofia, o professor mencionou a existência de Deus. Lucas ficou intrigado e começou a pesquisar sobre o assunto. Ele leu livros de teologia, filosofia, ciência, buscando a resposta para as suas perguntas. Mas quando mais ele pesquisava, mais ele convencia de que a fé em Deus não era irracional, mas tinha uma lógica. Um dia Lucas participou de um debate de fé e ciência em sua universidade. E lá encontrou um palestrante,
Um físico renomado, que era cristão, e o físico compartilhou sua jornada de fé, explicando como a ciência e a religião podiam coexistir harmonicamente. Então, Lucas, em certo momento, também reconheceu Cristo, depois de várias perguntas, reconheceu Cristo como Salvador. Quais são o ponto-chave dos 3 exemplos? O que nós temos aqui? Todos eles, nós temos pessoas mostrando a fé. Quantas vezes eu já falei fé hoje? Nesse estudo, quantas vezes fé? Fé é essencial. E aí, para a gente começar a ir embora, esse segundo ponto, ele é só um exemplo, tá? Eu sei que vocês já estão cansados, mas é só um exemplo de Israel. Então, versículos de 1 a 4. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeter à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que ele crê. O que esse texto mostra? Tudo que nós falamos anteriormente. Na prática, o que Israel fez? Simplesmente não acreditou, não reconheceu, não percebeu. Então, o que nós temos aqui? Paulo, ele expressa seu profundo desejo pela salvação dos israelitas. Ele diz que ele ora por eles. Paulo reconhece o zelo, dos judeus por Deus, pessoas que zelavam. Paulo mesmo era zeloso, ele perseguia a igreja por zelo ao Senhor. Só que olha só, a falta de conhecimento leva os judeus a ignorarem a justiça que vem de Deus e a tentar estabelecer a sua própria justiça. E aí baseada na obediência. Então a justiça de Deus refere-se à justiça imputada por meio de Cristo, fique bem claro isso. Eles não se sujeitaram. Então, o que nós temos aqui? O zelo que eles tinham, sem conhecimento verdadeiro, pode levar ao erro da rejeição da graça de Deus. Qual é a pior coisa que pode acontecer para nós? Rejeitarmos a graça do Senhor, a graça que nos transformou, porque nós não tínhamos nada para oferecer para Deus. A graça, então, que foi a nossa justificação. Paulo reconhece que os judeus tinham zelo, mas era um zelo mal direcionado. O zelo sem conhecimento leva à intolerância. A justiça de Deus mencionada no texto refere-se à justiça de que Deus oferece gratuitamente àqueles que creem em Cristo. Não há justiça sem Cristo. Os judeus estavam tentando estabelecer a sua própria justiça. Não tem jeito. Paulo mostra que essa busca é vã. Então, Cristo, ele é o cumprimento da lei, é a justiça que é oferecida, por meio de Cristo. Isso é o que o texto diz. Eu estou sendo bem rápido porque eu quero ir para as implicações. Sendo assim, é crucial para nós buscarmos conhecimento bíblico sólido e discernimento espiritual para evitar o zelo mal direcionado. Qual a importância de vir estudar no C3? Conhecer, saber, mas não só esse tipo de conhecimento, porque a justificação pela fé continua sendo a base do Evangelho, mas você precisa reconhecer. Então, o zelo sem conhecimento não tem como levar a pessoa a Cristo, a Deus, porque não vai reconhecer Cristo. A experiência, a sua experiência de vida, o seu lidar com a vida sem Cristo, não tem como você enxergar, não tem como você chegar a Deus. Então, precisamos conhecer cada vez mais a palavra do Senhor, com a ideia de conhecer mais a Cristo, conhecer mais a Deus. E aí eu quero terminar da seguinte forma.
Lembre-se, a cegueira não é apenas uma ausência de visão, mas a recusa em ver a luz. Que tipo de cegueira nos impede de ver Cristo? Não é de saber quem é Cristo, mas de se relacionar com Cristo. Que falsas justiças ou desculpas eu tenho colocado que me afastam de Cristo? O desafio que nos é proposto hoje é romper com a autoilusão e abraçar a justiça que vem de Deus. E pela fé em Jesus. Que possamos ser então como os gentios, que vimos no texto, sem buscar, eles não buscaram, encontraram a justiça e não como Israel que buscando se perdeu. Que a nossa fé não seja um mero assentimento intelectual, mas uma entrega total a Cristo, a pedra fundamental que nos sustenta. Que o nosso zelo seja acompanhado de conhecimento para que não tropecemos naquilo que nos foi dado para nos salvar. Então, eu ia contar a história de Ana, mas por causa do tempo eu vou pular. No outro momento eu conto. Mas o que eu quero que você saia daqui hoje? Responda a essa pergunta. Quem é Cristo para você? Responda a outra pergunta. Qual é a sua realidade? Já que estamos respondendo perguntas, já virou um questionário? O que te garante no céu? O que garante que você estará no céu hoje, se por acaso você morrer? É a sua fé? Amém? De que fé você está falando? Simplesmente saber? Concordar? Ou é aquela fé que é relacional, que transforma, que faz que em todas as suas decisões, planos, desejos e vontades, você encontre Cristo? Essa é a fé que te garante no céu. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez rogamos a sua compaixão e a sua misericórdia, pois sabemos que nada temos a oferecer ao Senhor. Tudo que nós temos foi dado por Ti, e se ofertamos ou cultuamos ao Senhor, é porque o Senhor nos deu. Que não sejamos cegos, ao contrário, enxergando muito bem, percebamos a realidade de que nada tínhamos para oferecer ao Senhor, e que a justificação foi a graça do Senhor, a justificação foi a obra de Jesus Cristo naquela cruz, e que agora, Senhor, cabe a nós a fé, crer que essa é a verdade, crer que essa é a realidade. Então, ó Deus, trabalhe em nossos corações, e que a cada dia a nossa fé, a fé que, como diz, pode mover, Senhor, coisas que nem imaginamos, que essa fé seja a nossa característica, seja a nossa prática, seja a nossa essência. Sejamos então pessoas de fé, fé em Cristo Jesus, o Salvador, o sacrifício, aquele que pagou pelos nossos pecados. Obrigado, ó Pai, então, por esse tempo. Abençoe os meus irmãos, Senhor, nesse auditório. Saiamos daqui incentivados, desafiados a confiar no Senhor. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.